General Braga Neto é preso hoje às 6 horas da manhã pela Polícia Federal e, de certo modo, o Bolsonaro foi avisado e entrou no modo pânico, no modo desespero. No vídeo de hoje eu vou falar para você qual foi o verdadeiro motivo, que levou aí à prisão do general Braga Neto e que, de certo modo, isso deixou o Bolsonaro em estado de alerta, em estado de pânico em geral. Então nós vamos comentar mais sobre essa situação e já aproveitando aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio, esse é um canal de política e justiça, é muito bom ter você por aqui. E hoje eu vou detalhar para você, vou revelar aí, o verdadeiro motivo que fez com que não só o Bolsonaro, mas de certo modo o Braga Neto entrasse aí em modo desespero e também em modo pânico. Hoje, às 6 horas da manhã, o general Braga Neto estava lá no conforto do seu lar, bem tranquilo, na teoria favorável, e de repente a Polícia Federal, ou pelo menos ele ouve um som, batendo a porta dele, Ele, preparado, um homem extremamente preparado, general de 4 estrelas, simplesmente sai e decide ver quem é. Quando, de certo modo, ou pelo menos ele percebe, é a Polícia Federal dando voz de prisão a ele, dizendo que tinha um mandado aí para prender ele, e esse mandado tinha vindo de nada mais e nada menos do STF, partindo aí do ministro Alexandre de Moraes. O Braga Neto, sem nenhuma outra alternativa, foi conduzido à sede lá da Polícia Federal, ou pelo menos um local determinado pela Polícia Federal, mas antes disso, ele fez questão de avisar simplesmente o Bolsonaro e viu, que a casa caiu. Avisou, a Polícia Federal tá aqui, a casa vai cair e, eu vou revelar para você qual foi o motivo que fez com que o Bolsonaro entrasse em modo desespero a partir daquela ligação. Então, o Braga Neto, você sabe que é o general aí, como eu já havia mencionado para você, que a Polícia Federal bateu a porta da casa dele de manhã. O Braga Neto já tinha sido investigado, aí, ou pelo menos, sido indiciado por suspeitas de participar de uma tentativa golpista. E para poder piorar, a coisa foi ficando assim fora do controle quando um tenente chamado Mauro Cid decidiu simplesmente revelar algumas coisas para a Polícia Federal, não só do Braga Neto, mas também do Bolsonaro. E qual foi a parte que, de certo modo, envolve aí o Braga Neto? Bem, o tenente-coronel Mauro Cid simplesmente foi à sede lá da Polícia Federal, Para quem não sabe, o Mauro Cid está envolvido em uma série de supostos crimes, essa aqui é a realidade. E aí, a Polícia Federal, prendeu ele, consequentemente. O Mauro Cid, para poder se livrar da prisão, falou assim: olha, tem algumas coisas para poder contar em relação ao Bolsonaro e ao Braga Neto. Interessa a vocês? Se interessar, eu simplesmente faço aqui uma delação premiada, ou seja, vou pegar lá ele, pegar 80 anos de prisão. Não. O que que acontece? Vocês reduzem minha pena e eu simplesmente conto o que de fato aconteceu, em relação ao Braga Neto. A Polícia Federal, na teoria, concordou. E o Cid contou uma história para a Polícia Federal. E aí vocês vão mais ou menos entender a primeira história, tá? Porque houve uma mudança em tudo isso. E aí foi onde a casa do Braga Neto caiu e a gente vai chegar na parte do Bolsonaro. O Mauro Cid simplesmente decidiu contar lá na Polícia Federal que o Braga Neto se reuniu, com os kids pretos, que eram os caras lá das Forças Especiais, das Forças Armadas. E esses caras se reuniram simplesmente para poder tirar foto com o Braga Neto, porque tinha uma admiração muito grande pelo Braga Neto e também saber sobre as manifestações, que estavam ocorrendo no Brasil em 2022. Então, essa delação foi, de certo modo, aceita pela Polícia Federal a princípio, só que houve uma reviravolta no caso. A coisa saiu do controle e foi revelado um plano maléfico e foi mostrado qual era a verdadeira intenção em tudo isso. Não teve nada de tirar fotos, não teve nada de saber como é que estava a situação lá do país. Os caras era com outros planos, incluindo envolvendo esse daqui, o Bolsonaro. Por isso, o Braga Neto ele foi preso. Por quê? Eles estavam com um plano de tirar, de arrastar para cima, como o pessoal fala, de assassinar mesmo, literalmente, não tem uma outra palavra, algumas autoridades, como o vice, que é o Geraldo Alckmin, e tirar a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse foi o verdadeiro plano e que, de certo modo, levou aí a ser enjaulado o Braga Neto. Além disso, eles queriam, olha só, queriam tirar também
tirar a vida do Alexandre de Moraes. Então, você imagina o Alexandre de Moraes sabendo de tudo isso. O Mauro Cid foi pego aí nessa mentira, que ele estava dizendo, contando a primeira história, foi revelado qual foi o verdadeiro plano, aí o Alexandre de Moraes, o mais conhecido aí, as pessoas chamam carinhosamente de Xandão, falou assim: ô Mauro Cid, agora você vai falar diretamente para mim, você vai contar, fazer a delação diretamente para mim. O que aconteceu? Aí o Mauro Cid entrou no modo desespero, né, e simplesmente contou tudo, falou qual foi o verdadeiro plano do Braga Neto, que ele, né, ou pelo menos uma parte dos aliados dele, entregaram mais de 100 mil reais em uma sacola, né, para esses caras aí, de certo modo, né, tirar, né, como já mencionei para você, a vida dessas pessoas, né? O Alexandre de Moraes, o Geraldo Alckmin e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que o Braga Neto sabia de tudo isso, reuniu com esses caras lá na casa dele, né? E tinha esse plano. O plano era a Copa 22, né? E o nome do título, né? Era Punhal Verde e Amarelo. Então, essa situação do Braga Neto, foi preso hoje, essa que é a verdade, e provavelmente vai ficar muito tempo lá enjaulado, porque não vai ter jeito. Tá, mas e aí? Aonde isso chega no Bolsonaro? Bem, se você não sabe, o Braga Neto era vice do Bolsonaro em 2022. Então, ele sabia de tudo isso e, consequentemente, ou pelo menos logo, o Bolsonaro também sabia. Tem a situação também de um tenente-coronel, né, Oliveira, que encontrou com Braga Neto depois da reunião. Enfim, toda essa situação muito louca aí. E agora, de certo modo, não vai ter uma outra opção. A opção que vai ter é o Braga Neto ser enjaulado, ele fazer alguma espécie de delação para poder falar o que realmente aconteceu. E a delação premiada, ela tem alguns requisitos. Dentre elas, você tem que entregar alguém superior a você. Não contar, ou pelo menos comprometer alguém que está abaixo de você hierarquicamente falando. Só para vocês terem uma noção. Então, quem está acima do Braga Neto aí, na teoria, é o Bolsonaro. Por isso, o Bolsonaro já entrou em modo pânico, em modo desespero. Está apavorado em pleno sábado. E além disso, saiu nos jornais aí que o Bolsonaro ficou em silêncio, tá, sobre essa situação aí do Braga Neto, porque ele sabe que se ele comentar muito sobre o Braga Neto vai simplesmente chegar lá e soltar tudo no ventilador para conseguir aí uns anos a menos aí na cadeia. Então, o Braga Neto, o Bolsonaro, já sabe que a casa vai cair. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenha gostado e comenta aí quantos anos de jaula pro Jair Bolsonaro. Parece até uma piada, né? Mas quantos anos de jaula para o Braga Neto e quantos anos de jaula para o Bolsonaro? 17 e 22? Comenta aí. Valeu e obrigado a todos que comentam nos vídeos.